Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos em mais um programa Reflexão Bíblica. E nesta oportunidade, além de louvarmos a Deus por esse privilégio, agradecemos também o nosso amado pastor pela confiança em nós depositada, dando-nos a oportunidade de estar com cada um dos irmãos neste momento para refletirmos na palavra de Deus. Para isto, gostaríamos de convidar a todos para que juntos pudéssemos ler um texto nas Sagradas Escrituras que está escrito no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo de número 16 e a partir do versículo de número 13. Leamos a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amados irmãos, nós temos a oportunidade de estarmos neste programa e com esta oportunidade que nós temos, teremos o privilégio de meditar um pouco na palavra de Deus, justamente nesse texto que Mateus nos narra a história do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, quando eles foram à cidade de Cesareia de Filipe, e ali Jesus interrogou os seus discípulos sobre quem eles pensavam que Jesus era. E naquela revelação, depois daquela informação, Jesus disse que estaria edificando a sua igreja e que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a sua igreja. Portanto, meus amados irmãos, acreditamos que este texto que acabamos de ler e acabamos de narrar de forma resumida, traz-nos algumas informações, algumas lições que compreendemos ser importantes. Em primeiro lugar, nós observamos em Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 13, que o texto nos diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se nós pudermos refletir um pouco na geografia bíblica, nós iremos perceber que Jesus foi para uma localidade, uma região, uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Nós observamos que alguns arqueólogos acreditam que Cesareia de Filipe teve a sua base de fundação na antiga cidade denominada de Baal-Gade, que foi uma cidade conquistada por Josué. Se nós pudermos voltar aos textos bíblicos, em Josué, capítulo de número 11, versículo de número 17, bem como Josué, capítulo de número 12, o versículo 7, e também Josué, capítulo 13 e o versículo de número 5, nós iremos ver a citação desta cidade Baal-Gade. Porém, essa cidade ela foi construída aos pés do Monte Hermon. E por estar sobre o domínio greco-romano, esse lugar era também conhecido por Panéias. E veja, era Baal-Gade, a princípio, recebendo depois, por causa do Império Greco-Romano, o nome de Panéias. E Panéias era um nome justamente designado para honrar um deus da mitologia grega. Esse deus tinha por nome Pan. Ele era conhecido como o deus da natureza ou o deus dos bosques. Ele era metade homem e a metade bode. Então, Herodes, indo próximo ao Monte Hermon, ele construiu um templo de mármore branco e dedicou a César Augusto, porque os romanos acreditavam que seus líderes eram
um tipo de deidade. E por isso ele construiu aquele suntuoso templo a fim de honrar aquele grande imperador. Pois bem, quando Herodes morreu e a cidade ficou nas mãos do seu filho, Herodes Filipe, esse ficou conhecido como Filipe o tetrarca, pois ele governava 4 cidades. Filipe, estando sobre o governo daquela cidade de Cesareia, ele ampliou aquela cidade e a embelezou. E assim ele encontrou graça diante do imperador Tibério César. E porque ele adornou aquela cidade, de tal maneira que aquela cidade se tornou conhecida como Cesareia de Filipe. Estou trazendo esta narrativa histórica para os irmãos, apresentando alguns argumentos arqueológicos, a fim de que os irmãos possam conhecer o contexto aonde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Então, para que possamos recapitular, é importante dizer que esta cidade, ela tinha uma nomeação de Panéas por causa de um certo deus grego que era honrado naquele lugar. Aquela cidade também tinha um templo construído para os imperadores gregos. E isto nos faz entender que aquela cidade era uma cidade politeísta. E é justamente nesse cenário que Jesus decidiu apresentar o projeto divino chamado igreja. Observe que Jesus não escolheu Jerusalém, o local onde estava o templo do Senhor. Jesus também não escolheu Jericó, local onde ocorreu a primeira conquista de Israel, ao possuir a terra prometida. Nem tampouco Jesus escolheu Samaria, uma cidade, uma região, onde estavam os montes de Gerazim e Ebal. Esses montes foram os lugares aonde as bênçãos e as maldições foram declaradas sobre Israel quando eles compreenderam o pacto do Senhor e adentraram na terra prometida. Jesus não dirigiu os seus discípulos a um ambiente que fosse marcado pelo conhecimento da religiosidade judaica, mas Jesus dirigiu os seus discípulos a um ambiente espiritual caótico, pluralista, relativista, um local cheio de idolatria. Foi justamente neste local que Jesus decidiu estabelecer a sua igreja. Nós observamos que Jesus levou os seus discípulos justamente a um lugar hostil para falar da sua igreja. Este termo igreja era um termo que se referia a uma convocação para os cidadãos, a fim de que eles estivessem fora de suas casas para participar de uma assembleia, de uma reunião. Esse acontecimento, ele era importante para a sociedade. Então, quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos, ele estava dizendo: eu edificarei a minha igreja. Um grupo de pessoas que estariam sendo convocadas de um certo ambiente de pecado, de distanciamento de Deus, que estariam envolvidos num ambiente de trevas e eles estariam sendo chamados para uma vida de santidade, uma vida de separação, chamados para uma assembleia a fim de congregarem como sendo povo de Deus. Eles estariam dentro de um padrão estabelecido por Deus, fora do pecado, a fim de agradarem a Deus. Eles estariam vivendo uma nova vida. Portanto, todos os que foram chamados a fazerem parte da Igreja de Cristo deixaram o mundo para viver uma nova vida. A Bíblia nos mostra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é aquele que está em Cristo. Ele é uma nova criatura. E nós observamos que nos escritos do Novo Testamento, esses que são chamados para fora receberam alguns termos que são familiares para nós. Nós conhecemos esses termos. Por exemplo, em 1 Coríntios 1 e 21, esses que foram chamados para fora são também conhecidos como crentes.
Em Atos, capítulo de número 9 e o versículo de número 30, eles são chamados de irmãos. Em Atos, capítulo de número 11 e o versículo de número 26, eles são chamados de cristãos. Aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12, Paulo usa a expressão santos. Em Atos, capítulo de número 26 e o versículo de número 10, eles são chamados de eleitos. E é justamente isto que Pedro ele vem dizer em sua carta, que esses que receberam o chamado para viver fora do mundo e viver para Deus, são chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a verdadeira luz. Isto está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Portanto, igreja não foi um lugar designado para que o povo viesse simplesmente participar de forma passiva, mas a igreja, ela tem uma participação ativa. É um local onde todos nós nos movemos ao encontro de Deus, justamente por causa da convocação feita por Deus para cada um de nós. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos: edificarei a minha igreja. A igreja, ela sendo edificada por Cristo, este termo edificar tem a ver com construção, tem a ver com firmeza, tem a ver com edificação, como já dissemos. Jesus estava erigindo um grupo de pessoas, estabelecendo um grupo de pessoas em si mesmo, para que eles estivessem fora do contexto pecaminoso, para viver para Deus. Então, alguns elementos foram utilizados naquele encontro com Jesus. E aqueles elementos servem como base para que hoje possamos compreender o que é igreja. O primeiro elemento que podemos citar aqui é o que está escrito no capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Leia conosco o texto bíblico. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Observe que Jesus questionou os seus discípulos. E aí está o primeiro elemento para a edificação da igreja. O primeiro elemento se chama confrontação. O Evangelho de Jesus Cristo não é ofensivo, não é violento, não é desrespeitoso e nem tampouco preconceituoso. Porém, o Evangelho pregado pela Igreja de Cristo é confrontacional, ou seja, o Evangelho coloca o homem diante de si mesmo e diante de Deus, a fim de enfrentar as esquisitices, as complexidades, as psicoses que são existentes no homem. A Bíblia nos mostra, em vários livros, que Deus por várias vezes confrontou o homem. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 9, nós iremos perceber nas Escrituras que Deus foi ao encontro de Adão assim que Adão pecou. Observe que o termo pecado nos leva a refletir sobre a realidade de um erro cometido, de um erro, ao invés de se acertar um alvo, o homem, pela desobediência, ele acaba errando este alvo. E este pecado, ele promove um distanciamento. A Bíblia nos mostra que esse distanciamento é chamado de abismo existente entre Deus e o homem. E a Bíblia nos mostra que por causa do pecado o homem decidiu se esconder. Mas neste exato momento que o homem toma a iniciativa de se esconder de Deus por causa do pecado, Deus vai ao encontro do homem. E Deus questiona Adão dizendo: onde estás? Nós observamos aí que esta iniciativa de Deus de ir ao encontro do homem é justamente uma iniciativa confrontacional. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 32 e o versículo de número 27, nós iremos perceber nas Escrituras que Deus perguntou a Jacó: qual é o teu nome? Veja que mais uma vez o homem
tem a oportunidade de ser confrontado por Deus, a fim de ser questionado. Jacó, neste momento, estava sendo questionado sobre o seu caráter. Ele estava sendo questionado sobre a sua identidade. Tem um momento que Jesus vai ao encontro de Nicodemos, e este era príncipe dos judeus, um homem importante na sociedade. Porém, quando Jesus vai ao encontro daquele homem e Jesus começa a dialogar com aquele homem, Jesus diz a ele: é necessário nascer de novo. Observe que Jesus está indo ao encontro deste homem a fim de confrontar, a fim de levar este homem a encontrar-se com Deus e encontrar-se com os seus próprios problemas e compreender que a solução da sua vida não está em coisas externas, mas sim em Deus. Nós observamos que em João capítulo de número 4, versículo de número 17, Jesus também encontra-se com a mulher samaritana. E aquela mulher que está naquele poço de Jacó, à procura de água, e Jesus lhe pede água, Jesus começa a desenvolver um diálogo com aquela mulher que culmina na seguinte indagação do mestre, pedindo a ela para que ela pudesse chamar o seu marido. E na mesma hora, aquela mulher, ela chega a ser confrontada pelo Senhor, porque o seu estado civil não era o estado civil favorável para que ela pudesse estar confortada. O Evangelho promove justamente esta situação. O primeiro elemento que nós apresentamos aqui é justamente este, o confrontamento. Foi por isso que Jesus questionou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vocês estão andando comigo. Vocês foram a Jerusalém. Vocês estiveram comigo em Jericó. Eu já passei por vários lugares com vocês. Vocês viram milagres. Vocês viram a operação de poder. Mas quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo nos leva a ser confrontado. Mas eu gostaria de dizer que este não é o único elemento. Existe um outro elemento que gostaríamos de refletir nesta oportunidade. O elemento chamado confissão. E por isso eu gostaria de convidar a você para abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 16 e o versículo de número 16 que diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe que a confissão é baseada no conhecimento que temos de Deus. Conhecer é muito mais do que ter informação. A informação é uma notícia. As informações são dados que são apresentados a nós. Mas o conhecimento é a capacidade de perceber, é a capacidade de compreender, é a capacidade de relacionar-se com o saber. Então, o conhecimento tem a sua origem na experiência pessoal com Deus. Se nós pudermos observar os escritos sagrados, iremos perceber que o apóstolo João disse: o que era desde o princípio e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João escreve isto na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo de número 1. Nós observamos que ele está falando de uma experiência. O segundo elemento que nós estamos tratando nesta oportunidade se chama confissão. Porém, a confissão do Evangelho, que revela Jesus Cristo, não é uma confissão feita, produzida por uma lavagem cerebral. Não é por causa de uma repetição de palavras. Não é por causa de vãs filosofias que são faladas nas igrejas. Meu amado amigo, minha amada irmã, que neste momento está nos assistindo através desse programa Reflexão Bíblica, talvez você esteja agora numa sala de hospital, numa clínica, talvez você esteja num escritório, talvez você esteja dentro de um carro com o seu YouTube ligado, talvez você esteja acessando algum tipo de plataforma que é disponível pela Rede Brasil e você nunca teve a experiência, a oportunidade de entrar numa igreja.
E talvez de forma preconceituosa, você tenha estabelecido conceitos, você tenha estabelecido algum tipo de ideia sobre a igreja, dizendo, eu nunca entrarei numa igreja porque lá se faz lavagem cerebral. Mas eu gostaria de dizer a você que todos aqueles que são cristãos, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, assim como Pedro, não o fazem devido a uma lavagem cerebral, não o fazem devido a uma questão de repetição de palavras, mas a confissão é feita por causa do conhecimento, por causa da experiência com o Senhor. Observe que em João 6 e o versículo 68, Pedro questionou ao Senhor, dizendo, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Ele estava falando de uma experiência pessoal. Observe que no Antigo Testamento, um homem, ele se torna um vulto da fé. O nome dele é Jó. Mas este homem se tornou um grande homem, que nós nos referimos a ele como um grande homem de fé, justamente por causa de uma declaração, quando ele diz, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, eu tenho uma experiência maior do que informação. Agora eu tenho conhecimento ao teu respeito. Foi isto que aconteceu com Pedro e João, e Lucas narra essa história no capítulo 4 do livro de Atos, versículos 12 e 13, que eles foram persuadidos, eles foram coagidos a se calarem, eles foram forçados a não testemunharem do Senhor, mas eles, naquela hora, disseram, como nós podemos ficar calados diante do que temos ouvido, diante de tudo que temos vivenciado, experimentado em nossa vida. Então observe comigo, meu amado irmão, minha amada irmã, que a igreja de Cristo, ela é estabelecida pelo Senhor, mas existem alguns elementos para que possamos ver esta edificação. Nós estamos citando alguns deles nesta breve reflexão bíblica. Citamos aqui a necessidade de sermos confrontados pelas verdades do Evangelho. Em segundo lugar, citamos aqui a realidade de confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Mas é importante ainda citar, além de muitos outros elementos, citar pelo menos mais um nesta breve reflexão, chamado o elemento da revelação. Portanto, abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 16 e o versículo de número 17, que nos diz, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. É importante nós entendermos que a revelação não é algo produzido pelo homem. A revelação vem da parte do próprio Deus para nós. Jesus disse, foi o Pai quem te revelou. Tudo o que conhecemos sobre Deus não é mérito da nossa habilidade, mas é fruto da misericórdia divina. A Bíblia nos mostra em Romanos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 19, que porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Portanto, sendo a revelação uma obra divina, pois Deus se fez conhecer pelo seu próprio Espírito Santo. Nenhuma revelação divina é resultado do imaginário humano. Pedro, ele atesta esta verdade na sua segunda carta, no capítulo 1 e o versículo de número 21, que a revelação de Deus não é da criação da mente humana, mas é o próprio Deus que se faz conhecer. O apóstolo Paulo, quando ele esteve no Areópago, em Atos capítulo de número 17 e o versículo de número 27, ele diz que o homem, tateando, ele tentou encontrar a Deus. Mas é importante dizer a cada um dos irmãos que só conhecemos a Deus porque Ele se revela. Estão lembrados que há pouco nós falamos sobre a atitude tomada por Adão, quando Adão se escondeu de Deus e Deus foi ao seu encontro? Então é justamente isto que acontece. Deus decide se revelar. Somente o Espírito Santo pode executar essa tarefa.
convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É importante entender que o Espírito de Deus, nesta oportunidade, está aqui comigo e está com você em casa ou em qualquer ambiente que você possa se encontrar. E Ele vai trazendo clareza, Ele vai revelando, Ele vai permitindo que conheçamos, que compreendamos que o Senhor, Ele traz a revelação e que Ele é Deus sobre a nossa vida. Jesus disse: edificarei a minha igreja. E eu gostaria de dizer a cada um dos irmãos, a cada um dos telespectadores que nos assistem neste programa Reflexão Bíblica. Igreja não é uma ideia do imaginário humano. Ela não é uma empresa. A igreja, ela não é uma instituição que conclui-se aqui na sociedade terrenal. Mas a igreja é um projeto divino. E foi Jesus quem disse: edificarei a igreja, a minha igreja. Observe o pronome possessivo na primeira pessoa do singular, minha. É justamente isto que Jesus está dizendo. A igreja não pertence àquele homem ou àquela mulher, àquela pessoa. Não. A igreja pertence a Cristo. E se você pertence à igreja, entenda que você está em Cristo. E ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isto significa? A igreja neste mundo sofrerá ataques. A igreja neste mundo sofrerá situações de perseguição, de humilhação. Mas o Senhor diz que a igreja, ela não se acabará, não perderá, não será derrotada. Pelo contrário, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, meu amado irmão, se você ainda não é evangélico, mas deseja conhecer a Cristo, venha à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Vá a um templo nosso, aí no bairro onde você mora, na cidade onde você está. Ou então venha à Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, e Deus tem uma palavra para você. Neste momento, gostaria de convidar a você para que juntos possamos orar e o Senhor abençoará a tua vida. Justo e eterno Deus, neste momento nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, que tu nos concede de refletir na tua palavra. Abençoa a cada um dos telespectadores para que eles possam estar inseridos na tua igreja, Senhor, e usufruir das tuas bênçãos, para que eles possam ser confrontados pelo Evangelho, para que eles possam confessar Jesus Cristo como Senhor, através da revelação da Tua Palavra. Assim nós te louvamos pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós agradecemos por este programa e acreditamos que Deus nos concederá outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém.